E hoje nosso bate-papo é sobre tecnologia da informação. E ao meu lado está uma pessoa que é expertise nessa área e que sabe muito bem mostrar o que a ciência, a tecnologia, a inovação tem feito nesse sentido. O meu amigo Jorge Caruí, como todo mundo conhece, né, Jorge? Jorge Manuel Caruí. Soares Caruí. Ele é nascido no dia 18 de novembro de 62 e hoje tem muita coisa boa para nos informar a respeito da ciência na catedral. Jorge, conta para mim, você é nascido onde? Eu sou nascido em 62 em Penápolis, né, próximo à cidade de Araçatuba, interiorzão do estado de São Paulo, né? E conta um pouquinho da sua infância. Você lembra bem do que fazia o menino Jorge, do que ele brincava? Como que era a tua infância? Olha, é muito diferente, né? Hoje a gente fica surpreso com o que a gente fazia, mas a bicicleta era essencial para a gente. A gente tinha liberdade para se deslocar para todos os cantos da cidade. A gente ia pescar, né? Caminhava naquelas estradas de terra, de bicicleta, com a varinha nas costas, aquele monte de moleque. Era muito bom, né? Mas muito diferente de hoje, né, Muito Cleber? diferente, muito diferente. Agora, quando você pensou em tecnologia da informação, foi por quê, Jorge? Como que a tecnologia da informação chegou na sua vida? Olha, foi surpreendente, porque a gente já ouvia falar de tecnologia de informação nos idos de 80, né? Já era uma ciência bastante em desenvolvimento, né? Mas eu só tive a oportunidade de conhecê-la efetivamente no curso de engenharia aqui na USP, né? Foi quando eu tive o primeiro contato, né? E aí eu fiquei vislumbrado, porque realmente a computação e a tecnologia de informação, ela apresenta um universo infindável para a gente, né? Quer dizer, de repente a gente observa que com aquela ferramenta na mão, você não tem limite para a sua criação, né? Você pode tudo, né? Fica restrito ao seu tempo e à sua capacidade mecânica, operacional, né? E Fala um, intelectual. fala um pouquinho do seu Michel, seu querido pai. O meu pai era um homem muito simples, trabalhador, ele acreditava no trabalho, né? E começou a trabalhar muito novo, cuidando dos negócios do meu avô, do pai dele, que aliás se chamava também Jorge Caruí, né? Olha, E ele tinha uma máquina de beneficiamento de café, né? E novinho, meu pai já começou a trabalhar e ajudar e tomou a frente das coisas e ganhou gosto por isso. Ele era um homem empreendedor, né? olha, que E interessante. com isso ele já investiu no café, criou um café de padrão de exportação, IBC, né? E mandava para o exterior, exportava aquele café. Olha Era só. um homem que me serviu de exemplo, e sempre numa humildade exemplar. Você sente muito, né, a Muito. presença dele. Ah, mamãe Maria Teresa, fala um pouquinho dela. Ela já tinha um sangue de espanhol, né, mais forte, ela tinha energia, aquela moral rígida, né? Então ela também acreditava muito no trabalho, mas principalmente na educação. Ela era professora primária, exigente, né? E sempre me cobrou muito o respeito, a educação, às pessoas, né? Mas principalmente o estudo, né? Esse quê pelo conhecimento, pela pesquisa, pela busca da informação, né? Foi uma inspiração dela. Agora, em algum momento, Cristina chegou na sua vida, sua esposa. Como que foi a primeira vez que você a viu? Como que é o ser, o viver, conviver com a Cristina? A Cristina, eu a conheci num movimento de jovens dentro da Igreja Católica, Olha né? aí. Nós tinha um movimento franciscano e um movimento mariano, né, para jovens, né? E ela fazia parte de um desses movimentos e foi numa das ações que nós tivemos, né? A gente tinha muito esforço de colaboração, né, de beneficência, né? E num desses esforços eu tive a oportunidade de conhecê-la mais proximamente e tal, e eu me simpatizei com ela. Daí nós conversando, né, no retorno numa dessas atividades, eu vi uma rosa, eu falei, putz, que linda, né? Olha. Colhi a rosa, dei para ela e ela falou que
se apaixonou por mim naquele momento. Que Pô, legal. ganhei a Cristina. Que legal. Com uma rosa, né? Com uma rosa, abençoada rosa. Agora veio lá duas filhas queridas, a Bárbara e a Marília. Fala um pouco das duas pra gente. Isso. A Marília é a mais velha, né? 30 anos, é mais sensível, ela é mais preocupada, né, com as pessoas. Então ela se formou em enfermagem, ela gosta de estar atendendo, né, de estar curando as pessoas, estar junto das pessoas que estão assim, precisando de uma atenção, né? A Bárbara, curiosamente, tem 6 anos de diferença uma da outra, né? Mas a Bárbara já tem como peculiaridade o fato de ser mais prática, mais objetiva, às vezes até mais fria, mas ela vai, quando ela tem uma meta, ela busca, consegue aquilo, e é impressionante, viu? É muito objetiva, né? E ambas com uma força de vontade muito grande. Isso é né? legal. Eu admiro minhas filhas. Viu? Muito bonito. Agora, fala uma coisa pra gente. Voltando para a área da tecnologia da informação, uma pergunta muito pertinente nos momentos atuais. Como que a TI pode ajudar nesse processo de recuperação, de reestruturação causado pela pandemia? Olha, antes de qualquer coisa, a gente tem que considerar que existe um fato como uma realidade hoje, né? Que assim como a energia elétrica é inerente a qualquer processo, a água é inerente a muitos processos, a informação também, né? E a TI, ela entra como o conjunto, né, de recursos desenvolvidos e aprimorados por uma ciência de computação específica, tá? No sentido de viabilizar o fluxo dessa informação com segurança e com fidelidade. Com fidelidade. Então, antes de qualquer coisa, a TI é inerente, né? Já é inerente, né? Não tem como. A informação é inerente e o tratamento dela também, né? Daí a TI. Nesse momento, a TI, eu acho que ela entra com uma catalisadora desses processos de renovação, dos processos produtivos de transformação da sociedade, né? Ela não pode falhar. Ela tem que ser eficiente e eficaz sempre. Ela está dentro da ciência da informação? Ela está dentro da ciência da informação. Tá? Interessante, Exatamente. interessante. Ela é a parte exatamente estrutural, né, da ciência da informação. Interessante, mas conta pra gente o seguinte, quais as soluções que a gente pode imaginar e ter por certeza dentro da TI nos dias atuais? O que a TI traz de novo para a sociedade? A TI, ou a ciência, né, a tecnologia da informação, ela vem sempre vem na ponta da lança da inovação, sempre. Então, o que ela hoje traz é exatamente aquele recurso, o atendimento do recurso que a gente mais precisa. Hoje a gente busca as coisas práticas e rápidas, simples, né? O que é operacional fica por conta da tecnologia de informação. Então, se você observar hoje, o que demanda muito tempo da gente, e a gente não percebe, é a lida com as coisas de casa, ou as coisas operacionais. Então, você chega em casa, tem que procurar o controle remoto para acionar, abrir o portão, depois você precisa fechar o portão, ir lá abrir a porta, acender a luz. Tal. A TI hoje tem uma frente de pesquisa e desenvolvimento muito grande em internet das coisas, em que permite que você deixe isso já programado automaticamente. Você chega na tua casa, vai estar exatamente como você quer todo dia, ou a cada dia conforme a sua necessidade. É extremamente interessante isso, porque é uma facilidade que há tempos atrás a gente sequer imaginava que seria possível. A saúde, a área da saúde em si, usa da TI hoje para, inclusive, a medicina à distância, e nós podemos dizer que a TI também vai ser uma solução para a área da saúde.
Já é, né? Já é. E agora, com a tecnologia 5G, vai permitir, então, que os recursos visuais tenham uma grande qualidade e definição, né? Consiga trafegar um volume de informação muito maior, permitindo que alguém remotamente, seja aonde for, a 1.000, 2.000, 3.000, do outro lado do mundo, consiga fazer uma cirurgia em tempo real, ou seja, operacionalizando em tempo real aqui no Brasil. Inclusive diagnósticos, acho que vão ser solucionados. Sim, isso já inclusive é comum. Muitos laboratórios hoje já trabalham com centros de pesquisas, de diagnósticos, né, e desenvolvimento de diagnósticos à distância, né? Então você faz o exame, é coletado o exame, esse exame é de alguma forma digitalizado, é transmitido para alguém, algum especialista que faz o diagnóstico e retorna o laudo. Me fala uma coisa, conte um case, um caso, algo que aconteceu durante sua trajetória dentro da TI, dentro das suas consultorias, trabalhos de TI, pesquisas em TI desenvolvidas. Fala para a gente um pouquinho de um caso específico em que a ciência foi aplicada, em que ela trouxe soluções. Olha, professor Kleber, difícil imaginar um caso em que a ciência não trouxe essa facilidade, que não tem agregado uma inovação e uma melhoria efetiva, né? A gente hoje trabalha, pelo menos a minha área mais específica de infraestrutura tecnológica, Olha, ela garante esse suporte, né, tecnológico todo para o tráfego e trânsito da informação. Então, via de regra, os projetos que nós implementamos visam a qualificação dessa infraestrutura para garantir, por exemplo, a implementação da indústria 4.0, que olha é a aí, automação industrial, né? olha. Isso em alta velocidade e toda a confiabilidade em tempo real para garantir a operação, né, o processo, e também gerar informações mais elaboradas com relação a esse processo, Olha que né? interessante. O monitoramento e o gerenciamento remoto da qualidade da distribuição de energia elétrica dentro de uma empresa, né, de uma grande mineradora, por exemplo. Isso usando de recursos de rádio, comunicação, de fibra ótica, né? Outros cases, né, são também de integração de áreas, né, diferentes em um único sistema integrado de informação que garante todo o processo contábil, fiscal, financeiro, administrativo da empresa. Então, assim, via de regra, nós trabalhamos agregando tecnologia e visando o desempenho e a confiabilidade do processo de trânsito da informação dentro de uma empresa. Jorge, em matéria de pesquisa, o que tem sido feito? O que você tem acompanhado, que você fala, nossa, Kleber, isso é interessantíssimo na minha área, isso eu já vou dominar completamente e aplicar completamente? Olha, é difícil dizer, Kleber, a tecnologia hoje ela corre em várias frentes simultâneas e a uma velocidade incrível, né? A inovação, né, da eletrônica digital trouxe Eletrônica, um universo de possibilidades sem limite, de olha só. fato, né? Então é muito difícil estar acompanhando. Hoje, a gente não tem como não se especializar, né? A gente tem que buscar uma linha, né, e seguir essa linha. O que eu enxergo hoje dentro do que eu trabalho que está acontecendo de forma significativa, por exemplo, os veículos autônomos, Olha só. né? Eles estão se desenvolvendo de forma muito rápida,
Sim. e de forma assim, muito assertiva, né? Ah. E em curto espaço de tempo, esquece direção, esquece motorista, né? Nós vamos ter um veículo independente nos levando onde quer que a gente precisa ir, sem o menor risco, tudo isso integrado por recursos de comunicação. Esse Fantástico. veículo ele vai estar identificando em tempo real, né, e agindo, né, na identificação de algum objeto, algum corpo, algum outro veículo que esteja à sua frente, à lateral, atrás, né, vai estar tratando as distâncias, né, a velocidade média, a segurança, a condição climática dentro do veículo, né, Uhum. e isso de forma bastante elaborada, né? A tal ponto que, por exemplo, se você colocar seu filho num veículo desse e mandar para São Paulo, você vai saber no seu celular, no seu móvel, a condição que ele está em cada estante. Entendi. E isso é espetacular, né? Dentro disso existe uma tecnologia que é a da inteligência artificial, Inteligência né? artificial. Que é a capacidade da entidade ou do, do robô ou da unidade inteligente aprender novas situações por si só, né? Interessante. Então, eventualmente, ela pode deparar com um caixote, né? Um caixote de papelão no meio da rodovia, né? E parar, né? E o veículo parar imediatamente, né? Interessante. Mas ele pode perceber, na sua experiência, que aquela caixa de papelão é leve e ela não merece isso. E num próximo evento ela vai diminuir a velocidade e passar sobre a caixa de papelão sem gerar maior susto, maior problema. É Agora, impressionante. muito legal, mas conta pra gente aí, quem nos assiste deve estar muito curioso, deve saber, deve estar se perguntando, né? Na área de TI, Jorge, quem imagina, quem pensa em entrar na área de TI, qual o conselho de um especialista que vive disso, que pesquisa, que trabalha com isso? Quem está entrando, quem está começando, o que deve pensar? Bom, primeiro tem que saber que tem que ser uma pessoa muito curiosa. Tem que ser uma pessoa ávida por informação. E, principalmente, tem que ter um espírito de conquistador. Ele não pode ter receio de buscar coisas novas, coisas diferentes, de arriscar, tá? E, principalmente, estudar muito mesmo. Pesquisar, conversar, participar de congressos, de seminários, ler muito, né? Mas sempre estar estudando, né? Interessante. Isso é imprescindível. É muito importante a motivação, ter motivação para tudo isso, né? Liderança, confiança, ter uma visão, acho que diferente das normais, né, Jorge? Eu imagino que é difícil dizer que seja diferente, né? Mas eu acho que é bem característica mesmo. Constante, assim, mesmo que você opte por trabalhar em uma área da tecnologia em que seja, diga respeito mais à operação, ao dia a dia, né? Ou seja, uma rotina, né? Ele não vai encontrar essa rotina, né? Porque cada evento ele vai acontecer de forma diferente, Olha só. né? Então, vai exigir pesquisa, vai exigir um senso crítico aguçado para perceber as peculiaridades daquela situação, tá? Porque muito provavelmente, a solução seja outra, tá? Certo. Então, ele vai depender de conhecimento e principalmente experiência, né? É uma experiência incrível, experiência como a do Jorge, que conta pra gente com detalhes o mundo da TI. Jorge, conta pra gente também como que você acha ou como você imagina um mundo sem TI. É inimaginável. Nossa realidade, a partir acho que da segunda revolução industrial, né, em que as informações eram imprescindíveis,
né? Eu acho que ele se desenvolveu com uma necessidade da própria evolução da humanidade, né? Imagina hoje, em condição de pandemia, né, como nós faríamos as nossas aulas sem TI, sem uma infraestrutura de comunicação digital e que permitisse um professor, né, ter contato indireto, né, sem menor risco de contágio, com 20, 30 alunos, né? Imagina como seria sem a telefonia digital, a ligação, né? Como que a gente trataria nossas distâncias? Hoje o mundo não tem distância, não tem limite mais. Não existe mais restrição geográfica, né? O mundo está integrado em uma grande rede universal, né? Imagina que a massa de conhecimento hoje seria muito, muito menor, porque nós não teríamos essas ferramentas de busca, de pesquisa, de armazenamento de conteúdo, de conhecimento e compartilhado. Imagina que foi uma revolução essencialmente democrática, né? E deu oportunidade a muita gente que estava do outro lado do mundo, a uma distância infindável e num lugar afastado, a ter acesso ao conhecimento acumulado da humanidade. É isso, é fantástico. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa.